Boa noite, pessoal. Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo, simpatizantes da doutrina dos Espíritos. Hoje me trouxeram um tema complicado, mas vocês me ajudarão a descomplicá-lo. Eu me lembrei de uma reunião onde estava um espírita, um católico, um protestante, um ateu e de repente aparece uma imagem, um clarão assim iluminando o espaço, e todos viram. Do jeito que apareceu, sumiu. Eles se voltaram um para o outro e veio aquela célebre pergunta: o que é que foi aquilo? O católico vai e diz que foi um anjo de Deus. O evangélico já discordou dele. Foi o Divino Espírito Santo. O ateu riu de todos eles. Aquilo foi uma ilusão. Aquilo foi uma ilusão de ótica. Aquilo... E o espírita diz para eles: aquilo ali foi um espírito de luz querendo nos dizer alguma coisa. Aí o ateu começou a rir. No fundo, cada um deles, dentro do seu conhecimento, estava certo. Cada um deles estava certo. E é aqui, gente, que nós devemos respeitar a opinião de cada um dos nossos companheiros de caminhada. O respeito ao conhecimento de cada um. Porque ali estava uma visão pessoal, uma visão dentro do estabelecido pela sua religião. Nunca devemos, por hipótese alguma, desrespeitar o conhecimento de A, B, C ou D. Não. Porque pode ser que nós não estejamos à altura de alcançar aquele patamar. É assim, então, que nós vamos crescer. É assim que nós vamos chegar
a um denominador tal que seremos respeitados respeitando o nosso próximo. Sim. Porque é com esse conhecimento, é com esse procedimento que vamos chegar aos ensinamentos do Cristo de Deus. Quando Ele nos chama para amar ao nosso Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como podemos amar o nosso próximo se vamos ridicularizar a sua fé? Não é por aí. Mas não é mesmo. Já falamos aqui da subida de Moisés à montanha para buscar as tábuas da lei. E ao descer com as tábuas, porque havia demorado, aquele povo a quem ele trouxera para a libertação havia feito um bezerro de ouro. E ele, revoltado, quebrou as tábuas, fazendo com que cada um corresse para pegar um pedaço daquela pedra e, se achando donos da verdade, saíram pelo mundo a pregar, entendendo eles que naquele pedaço estava toda a verdade. E é aí que nós estamos vendo a divulgação de uma verdade uma verdade parcial, como se plena ela fosse. É aqui onde nós vamos encontrar aquela Torre de Babel. Ao pregarem parte da verdade como se ela fosse a verdade plena. Não, meus amigos, não é por aí. Não é. É preciso que unamos cada pedacinho daquelas fagulhas das pedras para que encontremos a verdade trazida por Moisés daquela montanha. E estamos conseguindo. Estamos conseguindo. Apesar da nossa arrogância, da nossa prepotência, nós estamos conseguindo. Não vai ser da noite para o dia. Mas já se foi lá 2000 e tantos anos da vinda do Cristo como Jesus. Realmente. Mas não vai ser da noite para o dia que nós vamos transformar este planeta
para um planeta de regeneração. Não é? Não vai ser por aí. Fala-se muito na transição planetária, como se fosse uma coisa que esteja acontecendo hoje. Gente, esse planeta tem 5 a 6 bi de bola de anos. 5 a 6 bilhões de anos. Para que houvesse o resfriamento, foi-se embora 3, 4. Para que houvesse a aparição dos elementos programado pelo Senhor para a sua formação entre os vegetais, os animais, o resfriamento do planeta, a formação dos lagos. Haja tempo até chegar na formação do hominal. Haja tempo. E tudo isto é uma transição, é uma mudança gradativa. Quais os animais que a história nos conta? Quais? Verdadeiros monstros, que aos poucos foram sendo destruídos pela evolução até chegarmos ao que nós estamos vendo hoje. A própria religião que o homem primitivo batia a cabeça nas pedras, adorando, até ele chegar à conclusão de que era indestrutível diante da sua fraqueza. Os animais, as árvores, para chegar então à Idade da Pedra, onde eles conseguiram enfrentar aquilo tudo, a entender que ele era quem era, encarregado de dominar tudo, porque assim fora a formação e a execução. O homem teria que dominar. Depois, o Senhor começou a mandar os seus profetas, já com uma certa sabedoria, para que eles começassem a abrandar a dura cerviz daquele povo e ele se dobrar ao domínio do Senhor. E estava ali a lei. Até a vinda do Cristo, Jesus, e fora anunciado, mas sem antes ele, o Cristo, ter vindo entre os povos mais antigos. E vocês vão ver entre os hindus, um dos povos mais antigos do planeta.
e figura com a mesma história de Jesus, sem tirar e nem botar. Foi a partir dali que a história começou a se esclarecer, começou a clarear. É a partir dali que nós vamos encontrar os crentes de boa fé e os que simplesmente criam por imposição. Aí nos lembramos de um cidadão farmacêutico que, quando falava em Deus, ele virava o rosto para o outro lado e dizia que Deus coisa nenhuma. Até que, certa feita, uma criança chega ali, esbaforida, e diz lá: seu José, pelo amor de Deus. Aí ele: que Deus? O que é que você quer? Aí ele diz assim, a criança: minha mãe está morrendo, senhor, e está precisando desse remédio aqui. Ele pegou, virou-se, pegou um frasco e entregou para aquela criança, que saiu correndo. Ao sair dali da farmácia correndo, que ele olhou direitinho, correu atrás da criança e não a encontrou mais. Ele havia dado um forte veneno e sabia que a mãe daquela criança, ao tomar aquilo ali, morreria na hora. Ele vem para trás do balcão e diz: ó Senhor Deus daquela criança, se realmente és o Deus de misericórdia e de amor, fazer com que aquela criança não dê aquilo à sua mãe. Alguns minutos depois, a criança volta chorando copiosamente. O que foi, minha filha? Ai, Senhor, eu tropecei, caí, e aquele remédio quebrou-se. Ele, calado, pegou outro remédio, leve esse e dê para sua mãe. Agora vá com cuidado. A partir dali, aquele farmacêutico converteu-se ao Deus daquela criança. Deixou de ser ateu para ser ateu, graças a Deus. Então, pessoal, você que é simpatizante da doutrina e está nos assistindo durante esse período, se inscrevam no canal, deixem um comentário que nós daremos a resposta tal e qual nós fizemos com o nosso irmão José e a nossa irmã Maria, lá de Osasco. E que Deus
continue a nos iluminar hoje e sempre. Muita paz.